Muito boa noite, meus irmãos gnósticos. Gravando aqui esse primeiro áudio, onde a gente vai poder trocar algumas experiências, né? E, acima de tudo, arquivar alguns diálogos para que a gente possa ter um pouco mais de aprofundamento, né, a respeito de alguns conceitos que encontramos aí nos manuscritos de Nag Hammadi. Nós sabemos que esses todos que se dizem gnósticos são, na verdade, espíritos falsificados, né? Eles distorcem, né, os ensinamentos, a tradição gnóstica, e usam esses conhecimentos de forma distorcida, né, invertida e espelhada, né, para poder formular conceitos novos para fundamentar, né, toda essa estrutura de poder que hoje nos rege. Mas nós sabemos que são os últimos momentos dessas autoridades no mundo, e eles sabem, e por isso estão cada vez mais investindo forças, né, e se dedicando cada vez mais a fazer adormecer os homens, né? Porque o desejo deles sempre foi criar um homem adormecido, um homem cada vez menos capaz de absorver a verdade e perceber o que realmente são, a sua verdadeira essência. Então, hoje eu gostaria de tratar aqui com vocês a respeito de um diálogo que eu tive com o irmão Vinícius, onde nós estivemos analisando uma passagem de um dos apócrifos Nag Hammadi, que dá muita luz e muita revelação, cada vez que eu e o irmão Vinícius estamos dialogando a respeito de alguma ideia, buscando alguma compreensão, ao nos reunirmos, mesmo aqui sendo à distância, a gente consegue estabelecer novos paradigmas, né? E a verdade, a revelação não tem deixado de se comunicar conosco através da nossa investigação, da nossa busca, porque é buscando que nós encontramos, né? E batendo, as portas são abertas, né? E é tudo sobre o conceito de que nós estamos aqui no mundo, e muitas escolas ditas gnósticas, que na verdade são escolas ligadas a essa sinarquia mundial, né, hierárquica. Então vocês podem ver que eles conhecem esses mistérios, mas eles escondem dos demais. Quer dizer, eles nem entram e nem deixam os outros entrarem, né? Então eles criam toda uma estrutura de conhecimentos completamente distorcidos e fora de ordem, para que a gente não alcance, não saia desse reino aqui demencial, né, material, que nós já sabemos que está perto do seu fim. E essa pergunta de como chegamos aqui, né? Como é que a gente veio parar aqui nesse mundo material? Então existem sempre muitas especulações, e lendo os evangelhos de Nag Hammadi, muita gente lê e não consegue ver. Então chega um momento em que somente a gnose pode revelar isso, através do quê? Da humildade e da tranquilidade, né, com que a gente analisa, não por ser letra, não existe aqui nenhum tipo de sola escritura Nag Hammádica, né? Mas é porque é preciso, quem tem ouvidos ouça, então temos que prestar atenção. Quem tem olhos para ver, veja. E nós temos essa abertura de conhecimento, essas portas abertas da nossa mente para receber todas as respostas que nós queremos, porque não houve nenhum tipo de verdade que Cristo tenha ocultado de nós. Então toda a luz que nós possuímos, ele diz para que a gente coloque sobre a mesa e não embaixo dela. Então nós somos candeeiros que precisamos iluminar o mundo, nós somos luz do mundo,
E aqui nesse pequeno estudo rápido, né, você vai perceber o quanto a leitura do Nag Hammadi é mágica, o quanto ela é profunda e às vezes até assustadoramente profunda, né? Às vezes eu e o irmão Vinícius ficamos maravilhados como é que dois bobocas, né, dois seres humanos comuns aqui, trocando ideia, conversando, a gente, simplesmente dá aquele clique, aquele estalo e a gente simplesmente se pergunta, como é que a gente não pensou nisso antes, como é que a gente não viu isso aqui antes, né? Então todos nós somos a luz do mundo. E de onde vem essa luz? Como a gente veio parar aqui? Muitas classes de mestres gnósticos vão dar variadas respostas. Alguns dizem que nós viemos aqui porque nós quisemos vir, outros que nós estamos aqui porque fomos jogados aqui, né? Sempre baseado nessa concepção mais negativa da estadia aqui nesse plano, né? Nós vamos entender que isso esteve muito presente no sentimento de inadequação, né, com que muitos gnósticos vieram a se expressar, né, através de seus escritos. Então, na história nós vamos ver isso ocorrer. Então, sempre essa fuga. E os gnósticos sempre são acusados de negatividade, de alguns até de radicalismo. Então, nós vamos ver que existem dois extremos aí que nós não devemos cair. Quer dizer, a dualidade, até mesmo essa dualidade, que praticamente é o que impregna toda essa energia, todo esse sistema, né, que sustenta este mundo irreal e ilusório. Vamos descobrir que toda essa dualidade aí é um ping-pong para confundir realmente a mente de qualquer um. Então nós não devemos cair totalmente na desgraça de uma compreensão vazia a respeito do porquê estamos aqui. E nós sabemos pelos escritos que é justamente por sabermos quem somos, de onde viemos e por que estamos aqui, para onde estamos indo, é que nós somos diferenciados, é que nós somos gnósticos de fato e completamente emancipados espiritualmente, com todo o poder e autoridade acima de qualquer autoridade exterior que venha a se impor sobre nós. É isso que nos diferencia, né, dos homens psíquicos que apenas leem e simplesmente aquilo para ele é apenas um estudo teológico. Eles estão preocupados mais com fórmulas e padrões de pensamento. Eles querem compreender tudo assim numa leitura rápida e num esforço completamente apoiado apenas numa vaidade, né, de querer saber, uma curiosidade da própria alma deles e não por uma busca, uma sede. E não permitem que a verdade se expresse por si mesma, que ela apareça, que ela surja, porque ela é viva, né? Então, para entendermos o porquê estamos aqui, nós temos que entender que essa luz que está em nós, ela tem uma origem e ela vem da própria luz, né? Existe um personagem, o Elelet, que ele é o rei, a grande luz, e ele tem uma consorte, certo? Então tem uma passagem aqui que eu gostaria de ler com vocês. Então veio uma palavra da grande luz Elelet e diz: eu sou rei, quem pertence a Deus e quem pertence ao caos? Então ele faz essa pergunta, né? Ele meio que dá uma chamada. E naquele instante a luz dele apareceu, quer dizer, a consorte dele, radiante, dotada da epinóia. Nós sabemos que a epinóia é a revelação divina através do pensamento. Essa é a epinóia. Os poderes dos poderes não o solicitaram. E do mesmo modo, imediatamente, surgiu um grande demônio que governa sobre o caos. Quer dizer, ele apareceu sem que... Então, na verdade, Elelet não chamou esse grande demônio. Ele veio. Surgiu um grande demônio que governa sobre o caos e os mundos inferiores. Ele não tem forma nem perfeição. Ele é amorfo, né? Mas, pelo contrário, possui a forma da glória daqueles gerados na escuridão. Agora, ele se chama Saklas, ou seja, Samael. Yaldabaoth.
Ele que tomou o poder, que o roubou da inocente Sofia. Veja bem, ele roubou um poder de Sofia. Certo? Então, essa Sofia é essa consorte, esta luz que aparece quando o Elelete diz: eu sou rei, quem pertence a Deus e quem pertence ao caos. E aí é quando aparece radiante, dotada da epinóia, a Sofia. E que havia anteriormente, o Yadabaoth, anteriormente havia dominado ela, que é a epinóia de luz que havia descido. Né? Ela de quem ele havia vindo originalmente. Quer dizer, esse poder, essa fração que ele rouba de Sofia, é a epinóia de Sofia, é a revelação que está contida nela, é a que a torna divina. Né? E é essa luz, a epinóia de luz, que desce. Então, quem é que está aqui na Terra? Certo? Entenda, eu disse sobre a luz que há em nós. Repetidas vezes existem várias, e nós vamos estudar futuramente muito sobre todos esses termos. Então existe essa luz dentro de nós. Por quê? Porque ela originalmente estava com Sofia, a sabedoria. Essa sabedoria é a percepção de nossa total divindade, da nossa pertença ao pleroma, à grande luz. Entendem? E aí essa luz desce. Essa luz de quem ele havia vindo originalmente. Quer dizer, o Yadabaoth vem de Sofia, é filho dela. Quando ele nasce, ele rouba a epinóia dela e essa epinóia desce para o quê? Para o mundo do caos, que é onde ele habitava, da desordem. Entendem? Nós estávamos na desordem. Então Sofia fica em off aqui e vamos analisar essa questão da epinóia da luz. Ela desce e é dito que nós temos luz, nós somos luz e que nós somos superiores ao Yadabaoth. Continuando a leitura. Agora, quando a epinóia da luz percebeu que ele, Yadabaoth, havia implorado para a luz por outra ordem, mesmo ele sendo inferior a ela, ela disse: dê-me outra ordem para que você se torne uma habitação para mim, para que eu não habite para sempre em desordem. E a ordem da casa de glória inteira foi aceita sobre a palavra dela. Uma bênção foi trazida a ela, e a ordem superior a liberou para ela. Lendo assim, né, parece... Eu fico imaginando os ortodoxos quando lêem isso, eles não entendem bulhufas disso aqui, é como se fosse realmente um cego tentando falar sobre as cores, né? Então, quando a epinóia da luz percebeu que Yadabaoth havia implorado a luz por outra ordem, quer dizer, Yadabaoth estava no caos, na desordem, ele precisava de uma ordem. Se ele queria criar um mundo, ele precisava de ordem, de uma estrutura, de uma inteligência, de uma sabedoria, de uma previsão. Entende? Ele precisava desse poder. E Yadabaoth, ele foi um violador de Sofia. Ele viola a própria mãe, roubando dela a sua epinóia. E essa epinóia percebeu que Yadabaoth precisava dessa ordem. E que ele estava implorando a luz. Quem era a luz? Elelete. Por uma ordem. Quer dizer, era preciso dar um destino para Yadabaoth, né? E agora, o que ele vai fazer? Ele não pode ficar por aí vagando, é preciso agora fazer alguma coisa com ele. Então, um bebê bastardo, né? Abortado, expulso, mas era preciso que ele fosse curado. Era preciso que aquilo para o qual ele veio fazer fosse realmente feito. Então houve uma ajuda de fato do pai. Então por diversas vezes você vai ver em alguns escritos onde se diz que pela vontade do pai foi feito tal coisa. Sobretudo quando o Yadabaoth ele assopra no Adão, no primeiro Adão, essa luz. Mas nós vamos chegar lá. Então Yadabaoth queria a ordem, ele queria essa estrutura para esse mundo. E ele clamava a luz, mesmo ele sendo inferior a ela. Ok? Agora, aí diz, ela disse, dê-me outra ordem,
para que você se torne uma habitação para mim. Quer dizer, primeiro ele pede, mas ele não consegue, porque ele havia implorado a luz por outra ordem. E aí quem é que pede? A Epinóia pede por ele. Por isso que diz, ela disse, dê-me outra ordem. Quer dizer, ela disse à luz. Ela pediu uma ordem para que ela pudesse se tornar, essa luz pudesse se tornar uma habitação para ela. Então veja, a Epinóia estava sequestrada, completamente longe da sua origem, que era Sofia, e ela não queria habitar em desordem. Não queria habitar para sempre em desordem. E aí nós temos aí dois problemas. Nós temos Yadabaoth, que está solto. Nós temos a Epinóia, que também está solta. E temos Sofia, que está solta. Nós temos 3 pessoas aí para resolver essa situação. E é claro que por pessoa nós estamos falando aqui de uma grandiosidade cósmica e universal inimagináveis. E nós somos a Epinóia da Sofia. Nós somos a luz da Sofia. Agora é preciso fazer alguma coisa. Essa luz desce. E o pior de tudo, para os mais negativos, ela consegue. Diz assim, e a ordem da casa de glória inteira, o pleroma, foi aceita sobre a palavra dela. Quer dizer, o pedido dela foi atendido. Uma bênção foi trazida a ela. E a ordem superior a liberou para ela. Então veja, nós estávamos, quando diz ela, se diz nós. Estávamos perdidos, condenados a viver totalmente no caos, na desordem. O demiurgo precisaria fazer alguma coisa da vida, não podia ser aquele filho bastardo que não trabalha, que fica coçando o saco 24 horas por dia. Precisava de um destino para esse adolescentezinho, E aí, o que acontece? Esta ordem é dada. E aí, esta luz da Sofia, que é a Epinóia, passa a habitar dentro do construto, dentro da estrutura do artefato demiúrgico, dentro de uma ordem, para que não se perdesse. E continua, e o grande demônio começou a produzir aeons com a imagem dos aeons verdadeiros, exceto que ele os produziu do seu próprio poder. Então veja, quando ele recebeu a ordem da casa de glória, certo? Que essa ordem é como se fosse um mandado, foi uma ordem expedida. Então o demiurgo não fez nada por sua própria vontade. Ele é totalmente servo, ele é totalmente submetido. O Philip Dick chamava ele de artefato, porque ele era realmente um objeto utilizado para um determinado fim. E toda essa narrativa, ela vai num crescendo para nos mostrar que tudo que veio acontecer, a suceder, foi para que houvesse uma recuperação, uma regeneração e um perdão, para que as coisas se voltassem a ser unas, como era antes. O caos agora tinha um regente, filho das sombras, e ele começa a criar tudo. Quando ele recebe a ordem, aqui diz que ele começa a produzir como um louco os aeons com a imagem dos aeons verdadeiros. Ele começa a produzir um monte de espíritos falsos. Certo? Mas até aqui ainda não tinha usado a luz da Epinóia. Então eu também revelei a minha voz secretamente, dizendo, aqui já é Lelete, prossegue dizendo, parem, desistam, vocês que andam na matéria. Pois vejam, ele está falando para esses aeons, que já estão lá na matéria. Eu estou descendo ao mundo dos mortais em função da minha porção que estava naquele lugar da época em que a Sofia inocente foi rendida. Ela que desceu, para que eu possa impedir o objetivo deles que ele revelou pelos decretos dela. Então entendam que é dito que ela foi rendida e que ela desceu. E ela desceu para que eu possa impedir
o objetivo deles, que ele revelou pelos decretos dela. Quer dizer, o que ele e o Yadabaoth fez através dos decretos dela, devido à ordem que ela pediu. E todos se perturbaram, cada um dos que habitaram na casa da luz ignorante, e o abismo estremeceu. E o arquigerador de ignorância reinou sobre o caos e o submundo e produziu um homem à minha semelhança. Mas ele não soube que aquele que se tornaria parte, para ele uma sentença de destruição, nem ele reconhece o seu poder. Quer dizer, no início ele era ignorante, nesse sentido. Por quê? Porque ele não conhecia nada acima de si mesmo. Então ele vai realmente plagiando e moldando as coisas ao seu bel modo. Então nós somos a epinóia de Elelet. Quer dizer, é a epinóia da consorte de Elelet, que é Sofia, que somos nós. Então nós somos a luz que desceu, ou a luz que caiu, ou a luz que veio a esse mundo, ou aquilo que poderia se chamar de Lúcifer, ou portador de luz. E Jesus, ele diz em uma das passagens na Nag Hammadi que nós somos portadores de luz, que nós somos luz. Então nós somos Lúcifer. Olha que coisa. Mas quando eu digo nós somos um só. Nós, os espirituais, os pneumáticos. Né? Então, deixa eu procurar aqui. A luz do Elelet é masculina, né? Porque todos os Aeons, eles são emanados em pares. E quando eles adentram na matéria, eles são separados um do outro. Então você tem a luz do Elelet masculina separada, que ele desce, porque apenas a epinóia da luz de Sofia é que desce. E aí ele desce depois, para resgatá-la. É por isso que Simão, o mago, ele vem a dizer que ele estaria resgatando Helena, que ela era o Aeon, um dos Aeons que caiu aqui na Terra, a luz, a epinóia. Entende? Então nós temos a questão de Jesus e Maria Madalena, das Cisígias, que são os pares, Adão e Eva, né? Porque estávamos com ele na desordem, sequestrados. Então Yadabaoth pede uma ordem. Vamos falar claramente, ele pede um mundo, só que ele pede a Elelet. Quem pede a Elelet foi a epinóia. Ela pede para Yadabaoth porque ele era inferior à luz Elelet. Então Yadabaoth estava implorando, mas não conseguia. Então Elelet, a luz, concede a epinóia uma ordem, e ela dá a Yadabaoth e passa a morar nele. Então o fato de estarmos dentro do Yadabaoth, ou seja, dentro da matéria, dentro do mundo material, isso nos diz muito que nós não estamos aqui porque estamos pagando por um pecado. Quem errou foi Sofia, e nós somos tomados dela, né? E uma vez que estávamos tomados, estávamos condenados à desordem e ao caos. Então é dada uma ordem desde o pleroma para que a gente realmente habitasse na matéria, e aqui nós fôssemos protegidos, e aí onde começa todo o plano de recuperação, né? E ele veio resgatar a epinóia de Sofia, que isso lembra a história de Eva, né? Que os homens narraram a história de Sofia através do conto de Eva. É como se fosse, né, fosse um relato humano do que aconteceu com Sofia, porque Yadabaoth vem da Sofia, e depois ela passa a morar nele, através da sua epinóia ali. No conto de Eva, Adão chama ela de mãe, porque é ela que dá a vida, né? Então o primeiro Adão, ele é a imagem de Yadabaoth, a imagem dele mesmo, mas parecido com o reflexo que ele viu, que representaria a imagem do homem, do Adão Kadmon, o homem primordial, né? Então a epinóia de Eva é roubada, foi buscada ser roubada, né? Quer dizer, muito parecido com a história de Sofia. Então o problema da Yadabaoth, o problema do mundo material é justamente essa,
roubar. É por isso que diz, ele veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele tem um problema com a epinóia, que é a revelação divina. Ele precisa destruí-la, ele precisa acabar com ela, porque através dela é que há o despertamento do homem. Por isso que Eva, é ela quem desperta o homem. E ele diz que ela é que deu vida para ele, quer dizer, foi ela quem tirou ele do chão, quando ele não tinha nem sequer como se mover, porque ele só tinha a alma. Na história de Jesus é a mesma coisa, né? Acontece de novo. O corpo de Jesus, Yadabaoth, que é matéria, que vem de Sofia, que é Maria. Né? Então você tem o Espírito Santo, que é a epinóia, que estava em Maria. E aí de repente não está mais. O Yadabaoth, evidentemente, que perseguiu a mulher. Ou seja, para o quê? Para roubar dela a revelação divina. E a revelação divina era o próprio Cristo, que desce como o Espírito Santo sobre Jesus. E assim ele entra no mundo. Então, o corpo de Jesus, ele era de Yadabaoth. É por isso que Cristo diz que ele veio para dominar o corpo, aquele corpo, né? E amarrar o dono da casa e roubar-lhe as propriedades, que somos nós. Então, Jesus, o Cristo, ele veio para resgatar a epinóia, que era a sua consorte. Ele veio para resgatar a sua, entre aspas, mulher, o seu princípio feminino. Porque todos os éons são andrógenos, eles são homem e mulher, são um ser, um anjo só. Serão como anjos. É por isso que diz, eles não vão se casar nem se dar em casamento, serão um só. Né? Então a epinóia desce em Jesus, que é o Cristo, né? A epinóia é o Cristo. Depois sai dele, evidentemente que depois no fim de tudo sai, né? Então existe uma luta pela epinóia. Então essa é a luta da mulher contra a serpente. Ok? Por quê? Porque Yadabaoth tem outra versão em que se diz que Yadabaoth pegou a epinóia de Eva e colocou na serpente, no instrutor. Porém, nós sabemos que foi, na verdade, uma águia o instrutor. Né? Mas esse é outro assunto. Por isso, Simão diz que veio resgatar a Helena, que é exatamente o que ele fala. Ele tirou ela do meretriz, e ele diz com essas mesmas palavras, de que ele veio resgatar a epinóia que havia descido, né, do pleroma para a terra, e ele veio resgatá-la das mãos dos arcontes. Então existe aí uma epinóia que é perseguida pelo Yadabaoth, que é o Espírito Santo, que é o princípio feminino. Nós sabemos que o princípio feminino é do Espírito Santo. Né? Então nós vemos aqui que ela cai 3, 4, 5 vezes. Ela é assaltada. Né? Ela desce a matéria, que é a da Baote, depois vem Eva, depois vem Maria. Né? E isso ainda ocorre em Jesus, na suposta consorte dele. Né? E agora está em nós. Por isso a da Baote nos persegue. Porque não é nós exatamente que ele persegue, mas a luz da epinóia que está em nós. Mas isso foi a vontade do Pai, veja bem, para nos proteger. Entende? Porque nós realmente, quando descemos para cá, estivemos num problema muito grande, né? Então o que é que acontece? É preciso que essa epinóia esteja residenciada aqui nesse plano material, porque não pode viver fora dele, certo? Então nesse sentido nós somos a esposa da grande luz. Tá? Depois nós vamos entender a questão da câmara nupcial, que é um rito, que é um sacramento da antiga igreja gnóstica, onde você vai entender esse mistério do casamento. Né? Como diz no escrito sobre a descida e a ordem, foi concedida esta bênção. Foi chamado de bênção a nossa descida aqui. E isso é bastante revelador. E isso não é dito só uma vez. Tá? Nós vamos ter a oportunidade de... estou fazendo as anotações necessárias. Se trata de um resgate. Quando se fala de resgate, o resgate de Cristo, o resgate de Cristo é buscar a sua noiva. Buscar a epinóia de luz, que foi tomada de Sofia. A esposa de Cristo é Sofia, mas a epinóia dela está em nós. Ou seja, nós somos o adorno
dela. Nós estamos sendo preparados, certo, para esta cerimônia de casamento, que será no pleroma. É por isso que existem as figuras nas parábolas e as figuras de linguagem, onde se diz que nós somos a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Estamos sendo preparados para ele uma grande boda, né? Seria muito pior se não estivéssemos aqui, porque aqui nós não estamos largados, nós estamos sendo alimentados e protegidos, né? Por isso o sistema de Valentino é menos hostil ao mundo, né, do que os outros sistemas. Alguns grupos podem não ter compreendido esse mistério que é a base do gnosticismo. Então, por isso que eu disse no início, existem dois extremos, e você vai perceber isso inclusive nos próprios manuscritos de Nag Hammadi, onde há os negativos e onde há os promíscuos, né? Então nós não podemos cair nesses dois extremos, porque isso é a dualidade. Isso é uma cilada, evidentemente, né? Então, na verdade, ele capturou Epinóia, né? Porque ele é um tarado, é assim que ele é tratado, né, nos escritos de Nag Hammadi. E a Epinóia pode ser comparada com a sensualidade da mulher, ou o poder da mulher, aquilo que atrai o masculino, né? O erro é o Yadabaoth, né? E esse erro veio da mulher, que é a Sofia, e como a luz não habita o erro, que foi a desordem que surgiu, né, não pode ser agarrado. Nós pedimos para habitar nele, né, e como a luz não habita na escuridão, foi necessário o corpo. Por isso Cristo apareceu, porque o corpo para que o corpo fosse semelhança dele, né? Então o corpo seria o que se corromperia para não corromper a luz. É como se o corpo fosse neutro, fosse um fio terra, onde fosse descarregado todo tipo de energia contrária, né? Isso é muito parecido com a questão do átomo. Então, ele nos purificou, né? O segundo Adão, que se tornou espírito vivificador, que é o Adam Kadmon da Cabala. Então, o Adam Kadmon da Cabala somos nós, os gnósticos, e ponto final, tá? Esse Adam Kadmon que eles querem através de evolução nunca vai existir. Na verdade, está se evoluindo, porque a cada vez que passa, o que acontece é que eles acreditam que o Messias deles é que é esse homem perfeito. Aí, né? Por isso Paulo diz que nada era imundo, né? Justamente porque Cristo nos purificou e fez do nosso corpo o templo para que comportasse essa luz aí. Entendeu? O corpo é um templo preparado até os nossos corpos foram preparados. Então, como o Phil Dick disse, né, se houvesse outro meio, o bom Deus teria usado. Não é possível que, nesse sistema negativista, né, parece que o Demiurgo tem muito mais poder, quer dizer, é uma catástrofe estarmos aqui, porque a gente não pode fazer nada, a gente está perdido, ferrado. E não, o que está sendo dito, existe um mistério sobre isso, existe um porquê de estarmos aqui. E existe um porquê das coisas serem como elas são. A única diferença é que nós temos uma promessa e existem aqueles homens que não alcançarão essa promessa, que é praticamente a maioria de todos eles. Quer dizer, isso é motivo para se alegrar, né? E um dos problemas com a Cabala é justamente porque na versão deles, a gnose é chamada de Ma'at, certo? Então, se você puder ver a imagem de uma árvore da vida cabalística, você vai ver que não tem Ma'at lá no meio, fica embaixo de Keter, e abaixo de Keter tem uma cruz, e Ma'at deveria estar no meio da cruz, que é a gnose. E geralmente ela não é colocada ali, né? E quem regeria o Da'at ali seria o Plutão, que é aquele planeta que descobre enigmas, né? Que tem essa capacidade de trazer para fora aquilo que está em oculto, né? Mas o sistema da Cabala está correto até certo ponto, porque você pode ver que Sofia está lá no topo, em cima de Javé tem o Ein Sof, que todo mundo sabe que é Sofia, né?
Por quê? Porque Javé usa a luz que era de Sofia para organizar isso aqui. E justamente foi a luz de Sofia que fez com que os homens pudessem ser animados e tornados inteligentes. E o que acontece é que o instrutor vai dizer a Adão e Eva, né? Vai dizer a Eva, no caso, né, que é a mulher que recebeu a revelação, né? Que eles podem ser como os regentes, porque eles são superiores aos regentes, sabendo o bem e o mal, conhecendo a estrutura dualista que rege o universo. E aí, evidentemente, o Yadabote ficou com raiva e tentou roubar essa revelação dela. Entendeu? Colocando ela naquele que vê o instrutor. E nós vamos entender que esse instrutor se tornou, depois do tempo de Jesus ali, o Espírito Santo como Paráclito. Porque a hipnóia está no corpo ali, depois ela sai de novo, então ela fica de vez em vez, é ela quem está revelando a gnose para nós através das eras, né? O judaísmo, ele de certa forma, ele não é hostil à serpente, né? Eles simplesmente colocaram a figura da serpente lá, porque o Yadabaoth tem um corpo de serpente, entende? Eles sabem de tudo isso, só que administram para que a gente não saia de Malkuth, que é a parte mais baixa lá da árvore, que é esse plano aqui, porque a gente não possa subir. Agora, evidentemente que nós, os gnósticos espertos, que temos a hipnose de luz, que despertamos através da gnose, evidentemente que nós estamos muito lá, nós estamos lá no Da'at. Agora, o que vai determinar se você vai passar pelo Da'at ou não, é se você tem a gnose ou não. Então é dito que aqueles que não têm a gnose, veem no Da'at a imagem de um demônio, né? E aqueles que têm a gnose simplesmente passam direto, né, por esta parte da árvore da vida aí cabalística, né? Então eles obstruem, né, o acesso ao Ma'at. Então somos nós que iremos até Sofia para libertá-la, subindo pela árvore da vida. A meta dessas energias negativas, baixas, serpentinas, é fazer com que nós não subamos na árvore da vida para encontrar lá no topo quem? A águia, que é o instrutor, certo? E essa águia, evidentemente, representando aí, possivelmente, Sofia, porque foi de Eva para o instrutor, que é a águia, que a hipnóia foi transferida, né? E aí eles vão falar da serpente, justamente para confundir. Não houve de forma nenhuma essa serpente. Mas esse também é outro assunto para mais à frente, né? Então, como nós temos o Cristo dentro de nós, que é a hipnóia, então nós podemos ascender e nos encontrar com ele nos ares, que tem esse sentido. Encontrar com os ares, encontra ele no princípio de irmos até o ponto mais alto da nossa espiritualidade e ascender, sair do plano material para o plano mais alto do espiritual e adentrar novamente em Sofia. Nós somos o que dá vida a ela, e ela nesse momento se encontra triste, se encontra grávida. Olha que coisa. É por isso que Paulo diz que a natureza geme, aguardando o quê? A nossa redenção, aguardando o nosso nascimento. Então, no início, ela teve Yadabaoth, que foi um filho bastardo, feito de maneira errônea, sem que ela tivesse a permissão e a participação do Aeon masculino. Então, ela gera essa aberração, mas agora ela vai dar à luz, que é o Filho de Cristo com Sofia. Jesus, Maria Madalena. Simão, Helena. Adão, Eva, né? Então nós somos todos parte dela. Então vocês lembram da noiva preparada para o noivo, você está ataviando, se preparando, né? Evidentemente que só os que que têm a hipnóia, né, é que irão evidentemente descobrir a gnose. Então existe provavelmente um número para ser fechado daqueles que irão aceder até Sofia, né?
Então, de certa forma, nós somos filhos de Sofia. E é daí da onde veio, evidentemente, a origem dos cultos marianos, né? O culto à mãe. Então, prosseguindo, esses aions que ele foi criando seriam os espíritos falsificados, seriam os homens usílicos, os homens animalizados, que são apenas figuras, são filhos das sombras, feito com energias caóticas. É por isso que a gente vê os homens brigando por política e brigando o tempo todo por questões de âmbito dual, né? Então a gente vai vendo aí a profundidade, né, que o assunto implica, né, e o quanto isso vai exigir um esforço, né, fora do comum para essas pessoas que buscam o discurso, né, que buscam o entendimento através apenas de uma análise das palavras, né, e não conseguem fazer uma ligação entre uma coisa e outra, né. Então, como nós estamos aqui dentro desse sistema, nós estamos praticamente dentro do ventre de Sofia. Porque como é no começo, é no final. Então, o Cristo deixa isso entender, que aquele homem que entendesse que o fim é como no começo, ele já teria alcançado a sabedoria. E já estaria digno de entrar, de voltar para o pleroma. Certo? Por que o que é no fim é como no começo, né? Por quê? Porque no começo aconteceu aquela catástrofe toda e essa catástrofe continua existindo como se fosse onipresente, como se fosse um eterno presente. Só que dessa vez quem está para nascer não é mais o mundo da criação que já está aí pronto, mas somos nós, a verdadeira criação. Por isso que diz, fazer nova todas as coisas. É a nova criação. Só que não é uma criação para se perpetuar aqui nesse mundo terrenal. Então, esses espíritos falsificados, eles são cópias de nós. Esses éons que o Yadabaoth fez quando recebeu a ordem da Casa da Glória, né, são cópias de nós. Então, é muito comum que às vezes o gnóstico esteja ensinando alguém ou esteja simplesmente presente num ambiente e pessoas querem simplesmente se opor a você, sem explicação nenhuma. Então tome cuidado, porque eles são robôs, são golems, né? Então por isso que existe toda essa estrutura da geometria sagrada, da numerologia, da astrologia. Por quê? Porque é um cálculo matemático, certo? Então essa é a inteligência do Yadabaoth. Ele também não é burro, né? Então ele procurou, através de cálculos matemáticos, copiar exatamente um sistema que ele intuía, né? Ele havia apenas o reflexo, ele conhece apenas o espelhamento do que seja. E inclusive quando ele escutava a voz vindo da grande luz, ele achava que a voz era de Sofia, ele confundia com a voz de Sofia. Ele não sabe de onde vem a revelação, ele não sabe de onde vem nada. Então ele simplesmente vai fazendo as coisas. E o que o bom Deus fez por nós? Ele usa o demiurgo, ele usa esse aparato todo, certo? Para que esse aparato se autodestrua. Então aqui nós podemos falar da cabeça de leão do Yadabaoth, que é o Ariael, né? A gente talvez possa entrar nisso posteriormente, mas o próprio demiurgo, ele está destruindo o próprio reino dele, e é por isso que o Apocalipse, sendo uma agenda deles, né, nós vemos que eles estão sendo obrigados a se retirarem daqui, mas pouco tempo resta, então a destruição está sendo feita. Então é por isso que Cristo diz, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levanta a cabeça, que a redenção está perto. Nós estamos gemendo também, quer dizer, nós estamos ansiosos por esse dia. Entende? Então não é motivo de tristeza ser gnóstico. Todos acusam os gnósticos de serem negativos, de serem misantropos e isolados, e muitos até chamam... existiu de fato alguns radicais dentro do gnosticismo, pessoas que realmente não entenderam o que está se tratando a coisa, né? E achavam que tinham que tomar o poder à força, né? Ou que tinham que lutar contra a ortodoxia, pegando em armas, essas coisas todas, né?
para. Então é isso, pessoal. Aqui é mais ou menos um pequeno resumo, né? Deixa eu ver aqui. Sim, o fato de que o reino está por baixo de toda essa estrutura aqui do universo do demiurgo. Quer dizer, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, diz que a gente vê apenas as coisas por sombra, que essas coisas a gente vê tudo como se estivesse vendo um reflexo, né? Então, por debaixo dessa estrutura é que existe realmente a realidade, né? O reino está por baixo, escondido pela camada da matéria, né? E também está dentro. Olha, se está fora e está dentro, então tem uma máscara que nos distancia da verdadeira aparência do real, né? Está dentro e está fora por quê? Porque tem a mesma substância, né? Então, o mundo que a gente vê é uma máscara, né? E lembrando que a epinóia é a revelação divina do que há por trás dessa máscara, que é a própria gnose. Então nós estamos com a revelação divina da Sofia. Somos filhos dela. E é por isso que existe a figura do filho sendo perseguido por Herodes. Entende? E os arcontes procuram destruir esse filho, que somos nós, a semente da mulher. Então consegue entender aí o mistério, né? Nós somos Jesus, o filho de Maria, aqui representados. Porque estamos no corpo, como Jesus era corpo, né? Então, Jesus, como se ascende aos céus, nós também vamos ascender aos céus. Por quê? Porque Cristo é um de nós, né? Então, Jesus ressuscita e sai, nós ressuscitaremos e sairemos. Subiremos com Ele nesse sentido, no sentido de subiremos como Ele subiu, né? Só que para ressuscitar nós temos que morrer, né? Tudo que vivemos aqui é necessário, certo? Nós fomos trazidos para cá para que a gente não se dissipasse no caos total. Era uma atitude, era a única atitude que tinha que ser feita. Não havia outra forma de fazer, e se houvesse outra forma de fazer, realmente o bom Deus teria feito. Então, por isso que o Cristo disse que o Pai sabe que nós precisamos de comer, nós precisamos de dormir, nós precisamos de nos alimentar, de cuidar do que é nosso. Nós não estamos abandonados. Existe o Paráclito, que é a própria epinóia, que é o que é perseguido pelos arcontes, porque roubando essa epinóia ninguém mais desperta. Então, lembra que Eva que despertou Adão, né? Então, o gnosticismo é, na verdade, o contrário do que diz que ele é. A gnose, o gnosticismo é gozo, é felicidade, é paz. O resto é que é sofrimento, né? Não é pessimismo, é só a verdade. Embora muitos gnósticos tenham ido por esta senda da ortodoxia de apreciar o sofrimento, de viver nele, né? Por isso eu acho o extremismo gnóstico um perigo, né? E não tenho nenhum respeito pelos grupos ascetas. E com mania de martírio e sacrifício, isso é até condenado em muitas passagens de Nag Hammadi. Um gnóstico não se contamina, ele não pode estar no meio, ele pode estar no meio de quem for, ele pode estar na igreja local, ele andará como Jesus, que não fugiu da sua realidade religiosa. Foi na sinagoga, foi beber com os ladrões, foi dar comida para uma multidão, né? Foi para as bodas, foi para os montes, foi na casa dos cobradores de impostos, foi na casa das prostitutas, né? Mas é no meio do povo que a gente tem que estar. Acabou essa coisa de gnosticismo medroso. Nós temos que chorar com os que choram e se alegar com os que se alegam. Essas pessoas não têm culpa. Elas estão numa situação, como todos nós estamos nessa situação aparentemente sofrida, de estarmos aqui distante. Mas não sofrida que nós temos que amar o sofrimento, né? Eu acho que um gnóstico nesse tipo não pode ser chamado de sal da terra, porque o sal mantém a terra.
ajuda a não apodrecer mais a terra. Nós estamos aqui para amenizar o sofrimento dessas pessoas. É por isso que Cristo diz, olha, eles não sabem o que fazem, porque eles não sabem mesmo o que estão fazendo. São robôs, né? Temos que ajudar o mundo a não apodrecer ainda mais. Não porque vamos viver aqui, porque isso aqui é nosso. Não. Porque nós estamos convidando as pessoas para um casamento, para uma boda, né? Nós somos a luz do candeeiro sobre a mesa e não embaixo. Por isso que Jesus pega A com os discípulos lá no Evangelho de Tiago, fica todo mundo choroso, preocupado, ansioso, né? E aí Jesus ele dá um sacode, né? E quando eles estão tristes, você percebe que Jesus deixa eles mais tristes ainda. E quando eles estão alegres, Jesus motiva, até que Pedro diz, pô, Senhor, mas quando estamos tão amargurados, o Senhor nos amargura, né? E quando nos alegramos, né, o Senhor se alegra. E aí Cristo pede para eles tomarem cuidado com isso, porque quando eles estiverem alegres, aí que eles devem tomar cuidado, porque precisam ver que não estão plenos, estão vazios, estão carentes. E ele diz, quando vocês estão carentes que vocês estão plenos. Então não há para que perpetuar-se sempre nesses opostos, evitar sempre o oposto, os opostos, os extremos. Parará. É o nosso primeiro áudio, né? Peço até desculpa que não preparei nada aqui, então estou apenas buscando algumas anotações, né? Então aqui lembrando que da Ate tem um demônio lá, né? Chamado Chorãozinho, que eu e o Vinícius a gente morreu de rir, né? Porque Chorãozinho lembra Chorãozinho, né? Chorãozão e Chorãozinho, a gente diz que seria uma dupla sertaneja aí, né? Da'at não é um abismo, é a união dos pensamentos de Deus. Da'at é a gnose, resultado da união perfeita dos 3 sefirotes supermas. Mas para aqueles proibidos de tocar na árvore da vida, ela parece estar habitada por um demônio, uma cova de loucura intransponível. O que pode nos levar a crer que de repente o Da'at pode ser a glândula pineal. Interessante também que o nome Da'at lembra Death, morte, né? E em algumas outras árvores cabalistas que eu vi com gravuras, eles colocam muito a morte ali, onde está o Da'at. Isso quando colocam o Da'at lá, né? Porque o Da'at é o que dá realmente acesso ao último véu, né? Mas nós não precisamos nos preocupar com isso, porque Cristo já rasgou o véu. Então tudo está sendo revelado, tudo tem que ser revelado e tudo será cada vez mais revelado. Não existe nada oculto que não venha a ser revelado, né? Então todo o universo do Yadabaoth é mente, é uma mente, ou seja, é uma cópia, né? A árvore da vida também são estágios da mente, né? Então essa luz que Jeová usa aqui é a luz de Sofia, é uma luz tomada dela, né, no início, né? Então foi concedido este reino a ele. Já que ele estava com a epinóia e não sabia usá-la, foi-lhe concedida usá-la nos humanos, que é a semente, né? Agora, todos aqueles pontos da árvore cabalística, vitória, glória, aquilo ali tudo é para os judeus, certo? Que segundo o livro Testemunho da Verdade, são eles os arcontes, os representantes dos arcontes na terra. Mas não se preocupe, tudo isso que está acontecendo, o levantamento do templo, a nova ordem mundial, tudo isso não tem nada a ver com a gente, isso não é uma preocupação prognóstico, porque nós não estamos militando em causa própria, nós estamos aqui para enfrentar este reino aparente, certo? Isso é um problema para os que estão dormindo lá fora, discutirem entre si, né? Porque isso aqui é o reino Malkut, é o reino realmente, é uma prisão, uma esfera, e eles querem dominar isso aqui, tanto as forças de Ariael quanto a de Yadabaoth, que representam esses dois opostos que lutam entre si. Eles estão lutando pelo mundo e nós não estamos lutando pelo mundo. Então os gentios não saem de Malkut, que é o estado material. Por isso que nós não estamos mais em Malkut, mas nós estamos em Da'at, muito longe de Malkut. E é por isso que quanto mais subimos, mais a serpente tenta nos pegar.
Quer dizer, nós estamos na cruz, né? Então por isso que Cristo fala que ninguém será salvo a menos que carregue a minha cruz, que ele diz. Porque Da'at está depois do primeiro véu, né? E ele revelou o que está por trás do véu. Ok? Então, essa revelação de que nós somos a epinóia é muito sublime, né? Interessante é que Eva era a epinóia que estava em Adão. Quando ela foi tirada da sua costela, ele ficou sem epinóia. E geralmente a epinóia está no éon feminino, né? E nós só despertamos quando encontramos na mulher a epinóia. E aqui entra o mistério do casamento, né? Que nós vamos tratar de repente em outra oportunidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para tratar. Então, é como se tudo aquilo que estivesse ocorrendo agora, tudo que aconteceu no início. Sofia grávida, depois cai no reino do filho, depois ela se arrepende, o noivo vem buscá-la. Então você percebe que Helena foi resgatada por Simão do meretrício. Daí o noivo leva a noiva para o pleroma, né? E Adabaote se arrepende e destrói seu mundo errático. Quer dizer, ele é obrigado a destruir o mundo dele, mas ele... O que está vendo? Está vendo uma colheita. Então perceba, Saturno é representado pelo ceifador. Ok? Então Saturno é muito associado ao Yadabaote, a Javé do Antigo Testamento. Então as coisas estão ocorrendo porque está havendo uma separação de uns dos outros. Então por isso que o mundo ainda não foi destruído. Certo? Então Yadabaote se arrepende e destrói o seu mundo errático. Então o que está por baixo se revela, né? Então o caos voltará a ser o que era, sombra sem nada construído através dele. Não vai ter nenhum regente, como quando a luz Elelete pergunta: eu sou o rei, quem pertence a Deus e quem pertence ao caos? Essa é a pergunta que continua sendo feita. Quem pertence a Deus? Quem pertence ao caos? É a separação do joio e do trigo que o próprio Demiurgo está fazendo. Ok? Foi daí que surgiu a cria de Sofia, né? Mas no fim ela não surgirá como aberração do caos. Ele governava no caos e nos mundos inferiores, porém não haverá caos, nem mundos inferiores governados. Ele será destruído, este mundo. O Ariael, que é o nome que Yadabaote é chamado desde o pleroma, que significa leão de Deus. Então ele é um leão de Deus. Ok? Para tudo devorar, para tudo destruir. Certo? Tudo coincide. Que então poderíamos dizer também que seria uma figura do anticristo. Porque a própria maldade que existe, a própria forma como o Demiurgo administra e manipula e controla as coisas que estão no seu mundo, por isso que ele é chamado de regente, tudo isso é uma ordem divina que ele recebeu lá no início, como quando nós começamos a falar a respeito dessas coisas. Certo? Então Yadabaote vem com furor de fogo. Shiva vem trazer fogo. Cristo vem trazer fogo. É fogo, tudo é fogo. Ok? Então, a mulher grávida dá luz, certo? Isso é o fogo. O leão é o símbolo do fogo, ok? Então, ele vem encerrar o seu projeto, purificar através do fogo. Por isso, nós escaparemos dos arcontes, porque entendemos este plano. Nós já sabemos, certo? Da'at não será para nós um demônio, certo? O que o artefato está fazendo está programado para fazer. Okay? Vocês lembram que ele pediu uma outra ordem e foi concedido. Foi tipo: você pode reinar, mas me devolva o que é meu. Ele é um administrador, ele é o ceifador, é o cara que toma conta da vinha. Ok? E provavelmente Yadabaote prometeu destruir tudo. Então ele vem destruir. E nós devemos ficar felizes com essa destruição.
perfeitamente. O dia da redenção está perto. Alegrai-vos. Vai todo mundo correr de um lado para o outro, dizendo para as pedras dos montes: caiam sobre nós, escondendo-nos da face daquele que está vindo nos céus. Ok? Então nós não vemos a hora de que Cristo venha, ou o que lá que queira vir, que venha e nos purifique, nos livre e destrua realmente todas essas obras do mal. Então o Ariael é uma espécie de contraparte. É o leão guerreiro. Okay? Me parece que possamos até associá-lo à imagem do Sabaote. Então você veja que nesse sistema valentiniano tudo é integrado. Não é um monismo, é um dualismo mitigado. Existe um conflito, mas tudo isso dentro de um aparato, de um planejamento para chegar a um determinado fim. Não é um sofrimento sem razão de ser, né? Por isso que tem essa representação do Cristo divino como um guerreiro, com hostes de anjos, que é muito parecido com a ideia de Senhor dos Exércitos, vindo com exércitos, né? Então, na verdade, o Ariael julga o mundo, né? O mundo dele, de acordo com as leis dele. E nós julgamos os arcontes. Então, talvez nós não estejamos fora do livro do Apocalipse, sendo o Apocalipse realmente uma agenda do próprio Adabaote para este mundo aqui. Okay. Então, para encerrar, gostaria de fazer uma alusão aqui ao fogo, né? Normalmente fogo é negativo, né? E Adabaote ele usa o fogo para criar os aeons inferiores. O fogo é também uma metáfora do desejo, né? O fogo é contrastado com a luz, onde a luz dos aeons superiores, né, está imóvel e o fogo dos aeons inferiores cintila e se move. Então perceba, sem movimento, com movimento. Isso também está muito ligado à questão de como nós descemos aqui, ok? Que no caos, na desordem, há o movimento. E onde nós estávamos, em Sofia, no pleroma, não havia o movimento, havia a paz, a tranquilidade, né? Mas o fogo também pode ser positivo. Então depende quem está sendo acometido por esse fogo. Mas, ele é usado como um símbolo para o óleo da crisma, né, que reflete a luz, que é o fogo mais alto dos éons superiores, que também limpa durante a segunda parousia. Okay? Como diz no Evangelho dos Egípcios, as 3 parousias que mencionei antes: o dilúvio, a conflagração e o juízo dos arcontes. E o fogo se tornará incorpóreo. Isso aqui é inconsciente da nossa grande potência. O fogo se tornará incorpóreo, sem corpo, e queimará a matéria, até que tenha purificado tudo e toda a maldade. Pois quando não encontrar mais nada para queimar, ele se voltará contra si mesmo até se destruir. A luz é o fogo. Não estou me referindo àquele fogo que não tem forma, mas ao outro fogo cuja forma é branca, que é brilhante e bela e que dá beleza. Isso no Evangelho de Filipe. Outra passagem do Evangelho de Filipe: é através da água e do fogo que todo o lugar é purificado. Então por isso que houve o dilúvio, e agora haverá o fogo. O visível pelo visível, o oculto pelo oculto. Existem algumas coisas escondidas através daquelas visíveis. A água na água, há fogo no crisma, o fogo é o crisma. Acho interessante também esse detalhe que diz que as coisas escondidas através daquelas que estão visíveis. Então isso já também mostra que existe uma camada de realidade por trás dessa ilusão que nós vivemos. E isso é o sentido de negar o mundo, é negar a realidade dele. E no quarto aeon as almas foram colocadas daqueles que não conhecem o pleroma e que não se arrependeram imediatamente, mas que persistiram por um tempo e depois se arrependeram. São pela quarta luz Elelet, que é a nossa quarta era aqui, apócrifo de João. Então, essa é a minha mensagem de hoje, nosso estudo aqui, nossa leitura aqui meio que de forma não muito preparada, mas é uma mensagem que, resumitivamente falando, tudo isto está sendo controlado
Nós não estamos soltos, largados, desesperançados. Nós não estamos órfãos. Né? Os arcontes estão malucos, estão loucos, porque eles sabem que a prisão vai ser queimada. Então eles estão acelerando cada vez mais o processo para destruir os homens, que são aqueles que vão aceitar a nova ordem mundial, que vão se prostrar diante dos seus representantes na Terra. Certo? E o nosso sofrimento terá fim, e nós temos que nos alegrar, e nós somos a luz, nós somos o exemplo. Nós temos vizinhos, parentes, família, e nós somos o Cristo no meio dessa gente. Certo? Então que a gente possa vencer aí a tristeza, e que isso sirva de uma palavra de conforto, de que tudo que o Demiurgo faz está submetido à vontade do Pai. Ele não fará nada que não possa ser feito ou que não lhe seja permitido fazer. Ok? Muito boa noite aí e valeu. Tchau, tchau. Que Deus, o bom Deus os abençoe.